aleikum, Habibi! Hoje o Cozinha Ontem está totalmente diferente. Hoje estamos com a presença ilustre e estamos no ritmo da Arábia. Isso mesmo, como vocês podem ver aqui, hoje tem um convidado especial, um cara surreal, um grande amigo nosso, e vamos fazer um prato top de linha para vocês. Como você sabe, né? O Cozinha Ontem nós misturamos tudo, gastronomia com mercado financeiro e servimos o melhor prato para vocês. Mas sem mais delongas, vamos chamar nosso convidado. Hoje o convidado, ele é referência técnica e também um grande nome na nova geração que vive e respira inovação na blockchain. Ele é engenheiro, investidor, influenciador e se deixar ainda cozinha melhor que eu, hein? Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, Gabriel Karapekov, famoso Not Fault Biel. Chega pra cá! Querido, salam aleikum. Salam aleikum. E essa ideia aqui, cara, que a gente teve aqui de vir totalmente caracterizado de Dubai. Tem que ter uma homenagem pra eles, né? Sempre que a gente vai lá, eles tratam a gente tão bem, né? É isso mesmo, cara. Eu não posso falar tão bem como você, que eu ainda não tive esse privilégio de estar lá ainda. Como diz os carioca, ainda. Vamos resolver isso. Mas vamos resolver isso. Mas também tem a ver com essa sua ida de Dubai, você vai compartilhar tudo com a gente, vai trazer bastante assuntos bem positivos e bem útil para a galera do mercado, que é isso que o mercado precisa, né? Além de inovação e trazer isso de uma forma totalmente descontraída, né? Perfeito. Vamos lá? Biel, é o seguinte, hoje, como nós estamos a caráter, cara, hoje vamos fazer um prato diferente. Então, Biel, como nós somos brasileiros, vamos fazer um prato árabe, só que mais abrasileirado, né? Vamos fazer o famoso Beirute pra galera, só que abrasileirado. Porque você tá ligado, o brasileiro, cara, ele é um povo bem criativo, né? Cara, ele consegue pegar um prato japonês, chinês, até mesmo árabe, e transformar isso, ficar muito mais saboroso, né? Você vê os temakis mesmo. Lá no Japão, os temakis é totalmente diferente, não é aquele cone. Ele é enrolado, ele é nem enrolado, ele é colocado na alga e dobrado assim, né? E não tem cream cheese, tem nada disso. É igual o Beirute. O Beirute, ele não é típico lá do Líbano. do Líbano, não é típico do Líbano. Síria. Lá nem tinha, né, Exatamente. esse prato. Só que o brasileiro, cara, ele é um povo... Na verdade, foi um estrangeiro que veio de lá, né? E aí, tipo assim, ele começou a ver a culinária brasileira e ele adaptou um prato e ele deu o nome de Beirute, que é uma capital, se não estou enganado, do Líbano. E tanto é que lá no próprio Líbano não vende. Não existe Beirute lá. Não existe Beirute. Existe aqui no Brasil. É um prato típico brasileiro com nome lá de fora, do Oriente Médio. Então, cara, é muito top isso aí. A história é bem bacana. Eu peguei até curiosidade no GPT, cara, tava falando sobre o prato. Ele é um prato típico do Oriente Médio e tem esse nome porque foi popularizado na capital do Líbano. Então, assim, popularizaram devido à capital, mas não é um prato do Líbano. Cara, é incrível. Ele é meio que um shawarma. Exatamente. Ele parece um shawarma, só que com as características brasileiras. É, então ele foi, isso é muito legal. ele foi E ele é baseado... paulista também. É paulista? É paulista, Que é legal. paulista. Isso que é bem legal. Então, ele foi baseado no shawarma mesmo. Cara, muito top. E essas curiosidades, cara, é legal que a gente fica sabendo sobre o prato. É igual eu falei aqui, que eu fiz com o Léo Cavalcante, o jornalista da Block Trend, nós fizemos um hambúrguer. Eu tava explicando pra ele a referência do cheese, né? Que aqui no Brasil é X tudo, X bacon. Na verdade, foi o brasileiro que colocou esse X, porque na verdade é o cheeseburger, cheese, por causa do queijo. E o brasileiro meteu um X e ficou mais gostoso. Vamos colocar um X aqui, ó. Ficou mais gostoso. Biel, sem mais delongas, que eu tô com muita fome, tá com fome? Ah, eu tô. Então, meu amigo, a gente vai ter que fazer uma explosão de sabores aqui hoje. Então, vamos que vamos? Com certeza. Mas antes de começar, vamos lavar nossas mãos Ó, de lei. para poder começar, porque igual eu falei, cara, eu não gosto muito de ficar utilizando luvas. Algumas coisas sim, mas devido a... para não sujar a mão, né? Porque higiênico mesmo, a luva não é tão higiênica. A lavagem de mão é insubstituível, cara. Ó, nós vamos começar o seguinte. Cara, aqui tem um paradigma gigante. Sabe cortar cebola, tomate? Cara, nós desenrola. Aí que eu gosto de ver. Que aqui já teve gente, cara, que passou, acabou com a cebola, tomate. A Gabi, cara, veio aqui e deu aulas aqui cortando cebola. Deu aulas, a Gabi amassou aqui na cebola. Então, vamos lá, escolha a sua ferramenta. A gente sabe se o cara entende de cozinha quando ele escolhe a faca. Vou pegar a boa. Meu Deus, ele vem empolgado, hein? Mas vamos lá. Ó, Já tá melhor do que... essa cebola, nós vamos cortar ela em fatia, sabe? Em rodelinha, pra gente poder temperar. Enquanto isso, na outra tábua lá, eu vou fazer o quê? Pra poder dar agilidade ao nosso prato, que é um prato um pouquinho demorado devido à carne. Eu vou já cortando o alho e a gente vai trocando uma ideia. Fechou? Perfeito. Deixa eu pegar a minha aqui. Vamos lá aqui. O Biel, ó, já mandou.
Biel, mas enquanto isso, vamos trocando uma ideia aqui? Você tem uma luva aí? Uma luva? É, Só pra não ficar com cheiro na mão? exatamente. Aqui, ó. Exato. Colírio Que natural. aí, esse daqui é natural, exatamente. Você corta a cebola, cara, coloca a mão no olho depois, é horrível. Não, é horrível. Não, imagina, tá doido. Vou pegar aqui. Biel, conta pra gente como foi essa virada de chave pra você entrar tão a fundo assim no desenvolvimento da blockchain, cara. Como que começou sua história no mercado? Cara, a minha história é um pouco complexa. Eu comecei lá atrás, cara, no ramo de fontes de alimentação, cara. Eu trabalhava com energia elétrica, cara. Ah, tá, fonte de alimentação, tá falando da gastronomia. Eu falei, calma aí, tinha restaurante. Gastronomia a gente chegou agora. É. Então eu comecei com o ramo de fontes de alimentação, carregador, essas coisas, sabe? E aí, cara, eu trabalhava como puxador lá no centro de São Paulo, cara, de Santa Efigênia. Pô, que legal, cara. E isso acabou que. Eita, rasgo aqui. Pega outra aqui, ó. Nisso acabou que eu abri uma loja lá com meu pai e minha mãe, né? Na época. Eu lembro que foi o meu primeiro empreendimento, cara. Foi E você tinha onde quantos que anos? começou. Cara, minha primeira loja eu tinha 15 anos, cara. E hoje você tem quantos anos? Hoje eu tô com 26. Isso aí tem cerca de 11 anos. Tô legal. Aí eu lembro que na época, cara, eu sempre ficava procurando. Vou com uma só. Rasgou outra? É, rasgou outra. Que ajuda aí? Eu lembro que na época eu ficava procurando muito questão de investimentos, cara. Sim. E aí, cara, eu lembro que o Bitcoin, o primeiro contato que eu tive, já foi lá com 15, 14 anos aproximadamente. Por quê? Porque eu era um cara que, tipo assim, eu queria vencer na vida, né? Então, cara, Sim. tava disposto a tudo. Tava disposto a tudo. Tem ambição, né? Exatamente. Tinha a questão da ambição. E aí, o que que aconteceu? Abri minha primeira loja, né? Comecei a estudar questão de investimento. Eu lembro que meu pai também gostava muito da questão de investimento. Até hoje, então... Só ele- corta ela mais fininha, Mais fininha? por favor. Perfeito. Hum. Aí, o que acontece? Meu pai até hoje ele também investe, né? Só que Seu pai investe no mercado cripto? investe, Pô, que legal, Inclusive cara. tem conta na Binance e tudo mais. Pô, que bacana. Meu pai, ele gosta bastante de cripto. É difícil o pessoal ser mais velho e investir em cripto, né, cara? Pô, bem legal. Então, Mas foi influência sua? você vai entender agora Ah, quem que foi a show. influência A ansiedade. da casa. Eita, tô destruindo a cebola aqui. Não, novidade. Isso aqui já tá acostumado com isso. Ah, Quem foi a influência de tudo, cara, pra gente começar em cripto, foi minha mãe, cara. sua mãe? Minha mãe. Que legal, cara. Minha mãe que era, tipo Agora fiquei assim, surpreendido. a pessoa que ficava procurando ali nos fóruns e, tipo assim, olhava assim, ó, o que vocês acham de investir nisso aqui? Minha mãe era aquela hunter de mercado, sabe? Sim, sim. E aí, cara, eu lembro que na época a gente investia muito na Ibovespa, cara. A gente investia bastante na Ibovespa. Só que aí, cara, veio muitas crises, né? Tá bom, só metade só, deixa eu dar. A metade tá. Metade. Tá ótimo, então. Ah. Quer que dá uma picadinha nela aqui? É, corta ela, pica ela, porque como ela ficou um pouco grossa aí, pra não roubar um pouco do sabor e do resto dos ingredientes. E aí conte-me. Aí começou na Ibovespa, tá? Aí começamos no Ibovespa, né? A gente investia ali pouco na época, né? Assim, pouco pra nossa condição, né? Sim. E aí, cara, eu lembro que, tipo assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. Aí teve uma vez que minha mãe falou assim, poxa, você já viu aquela moeda, né, o Bitcoin, né, que a gente já conhecia o Bitcoin assim, tipo de falar, né? Ela falou, por que você não começa a investir nisso aí? Você entende bastante, você gosta de matemática e eu vejo que isso aí envolve muito cálculo matemático. Por que você não começa a trabalhar com isso? Eu falei, pô, vou tentar se aprofundar nisso aqui, né? Cara, eu lembro que meu primeiro contato com criptomoeda, cara, foi através disso, né? A gente já conhecia, né? Isso aí no mercado, já sabia o que era o Bitcoin, pelo menos o básico, né? Sim. Só que aí eu falei, cara, vou aprender um pouco mais, né? Aí foi onde que eu fiz a proeza de fazer um curso de fundamentos de blockchain do Senai. Cara, Caramba! Nem sabia que você não tinha esse curso, cara. então, vai vendo. Cara, peguei, comecei a estudar, né? Sei que eu curti muito aquilo que eu tava vendo. Eu falei, cara, isso aqui é interessante, eu vou me aprofundar nisso aqui. Porque se só o fundamento eu já curti, você Sim. imagina todo o restante, né? Eu falei, Justo. vou me aprofundar, eu quero ser um cara que entenda tudo sobre esse assunto.
E aí foi onde que eu fiz esse curso do Senai e eu falei, pô, vou atrás de alguma coisa mais profissional, né? Sim. Ser um engenheiro, algo do tipo, para dominar essa tecnologia. Porque eu entendi ali, naquele momento, que a tecnologia que era o ouro. A criptomoeda ela é o produto. A blockchain é o Sim. quê? A tecnologia. Exatamente. Então, querendo ou não, a tecnologia é o que influencia. Se não existisse a blockchain, o Bitcoin seria apenas mais uma moeda. Ué, seria... Então, é o que dá valor ao Bitcoin hoje. Sim, verdade. Então, a gente parando para fazer essa análise, o cara que domina blockchain, não necessariamente ele mexe apenas com criptomoedas. Então, eu falei, pô, vou atrás disso aqui. Só que, para minha surpresa, cara, tudo que eu tinha aprendido no Senai era tipo assim, era uma pontinha do iceberg, cara. Caraca, que legal. Porque quando veio toda aquela imersão, quando eu comecei a estudar realmente, comecei a me aprofundar em Solid, comecei a me aprofundar em contratos inteligentes. E aí você tinha foi quantos onde que anos aí veio- já? Nessa Cara, época? Isso aí tem uns 7 anos aproximadamente. Então, 6 mas a a 7 transição, anos. assim, desde que você se interessou para você começar a estudar, demorou quanto tempo? Eu tinha acabado de completar a maioridade na época. Pô, que legal. Então, tipo assim, eu tava ali novinho, né? 2000 Pô, e... foi 2018 para 2019 quando eu comecei a estudar. Caraca, queria tentar no mercado nessa época, Aí, cara. aquelas, né? Aí falando assim, poxa, mas quando que você se formou? Aquelas. Todas as pessoas que são do mercado estudam todos os dias, porque todos os dias tem coisa nova. Ainda mais quando a gente está falando de uma tecnologia que surgiu agora. Sim, A bem própria recente. inteligência artificial, a gente for parar para analisar, nasceu ali no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial. Não sei se você lembra. Não quem sou dessa foi o época, não. criador. Calma aí, calma aí. Eu tenho 43, cara. Não sou dessa época, não. Cara, o criador da inteligência artificial foi Alan Turing. Praticamente ele é o pai da inteligência artificial. Caramba. Então, tipo assim, a inteligência artificial tem muito mais tempo do que a própria blockchain. Sim. E você vê, a inteligência artificial ela passou por um inverno muito longo, porque demorou para ter esse upgrade, demorou para chegar nesse ápice, né? Aqui nesse ápice, Sim. exatamente. Tanto é que se a gente for para analisar, criptomoedas, de certa forma, a grande maioria hoje já sabe o que é criptomoedas, e agora que começou a introdução da inteligência artificial. Então, cara, foi tipo assim, foi o pontapé inicial, né? Que aí eu comecei a estudar, foi muito devido à minha mãe, né? Minha mãe que deu da hora, mano. essa ideia. Que da hora, gostei, cara. Bem interessante. E o interessante é esse fato que você tocou sobre a inteligência artificial que muita gente não sabia. Eu já tinha ouvido falar, mas como não é o meu mercado, não é meu ramo profissional, eu sou de outra área. Eu vim da área de segurança, depois que eu era funcionário, trabalhei como vigilante, tudo. Depois eu montei empresa de eventos. Depois fui pro ramo gastronômico e fiquei. Entende? Então, inteligência artificial nunca nem tinha pensado. Fui saber agora e hoje eu falo, cara, como a gente vivia sem isso? Cara, é realmente muito difícil. E a gente para analisar, poxa, tem muitas pessoas que não conhecem a história da inteligência artificial. Sim. Mas a inteligência artificial foi lá atrás, igual eu falei, na Segunda Guerra Mundial, e foi um mecanismo que foi desenvolvido ali, se eu não estou enganado, foi pela Inglaterra, para decifrar os códigos nazistas que eles faziam a comunicação entre os U-boats, que eram submarinos modernos da época. Você tinha falado isso pra mim, né? Ele tinha falado pra mim. Eu até falei pra ele. Eu falei, filho, pô, como Segunda Guerra, meio que teimei, né? Mas eu falei, eu não vou teimar, porque ele estuda isso. Ele tá estudando, né? ADS, na FIAP. Então eu falei, não vou teimar com ele, que ele é do ramo, eu não sou, né? Por mais que a gente é mais velho, infelizmente as pessoas mais velhas às vezes querem ter razão em tudo, mas às vezes tem que conhecer do que tá falando pra não falar besteira, né? Então, inclusive, se a gente parar para pensar na Segunda Guerra Mundial, a questão da comunicação entre os U-boats, que eram os submarinos de ponta da Alemanha nazista, e os comandantes, era tudo criptografado. E aí o Alan Turing foi lá, criou um algoritmo lá que foi lá e conseguiu quebrar essa criptografia na época, à base de inteligência artificial, que foi onde teve os primeiros insights de inteligência artificial. E aí foi uma das coisas que resultou, querendo ou não, na vitória contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E por incrível que pareça, Alan Turing, cara, foi um cara sensacional. Foi o pioneiro do negócio. Infelizmente, depois de um tempo, ele veio a se matar, né? Cara, mas bem inteligente, tá vendo? Cozinha on-chain não é só gastronomia, não é só finanças, é cultura também, história, hein? Vai, faz. Pode fazer. Cara, pra você, o que é inteligência artificial? Cara, inteligência artificial, muitas das pessoas param para analisar assim e pensam, pô,
É um computador que está ali pensando e vai fazer o que eu mandar. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem que parar para analisar quais são os tipos de camadas. A gente tem rede convolucional, a gente tem vários tipos de redes, certo? Tem rede que vai aprender com ela mesma, certo? Que ela coloca, tipo assim, vamos supor, você consegue colocar uma rede para estar ensinando a outra. Ou seja, você coloca uma rede ali que vai receber dados e ao mesmo tempo ela vai estimular a outra e a outra vai pegar o quê? Vai gerando resultados. Então, uma inteligência artificial hoje, na verdade, é a própria inteligência humana. É que a gente está colocando a nossa inteligência dentro da máquina e está ensinando para ela. A diferença da inteligência artificial para a inteligência humana é que o nosso cérebro não é capaz de processar tão rápido tantas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente meio que está reproduzindo o cérebro humano ali. Uma vez eu tava com ele, fiz até um debate com o GPT, ele me chamou de maluco por causa disso, porque eu perguntei uma vez pro GPT o que era. Ele falou que era uma inteligência artificial. E aí eu pedi para ele explicar o que era. Só que, cara, inteligência para mim é algo que você consegue gerar, algo que você consegue inventar, sentir emoções e tudo mais. Então eu falei, mas se você não é capaz de sentir emoções, não é capaz de criar nada do zero, você cria a partir de pensamentos orgânicos. Então eu considero o ChatGPT como uma ferramenta de busca de pensamentos orgânicos que, cara, eles te entregam resultado de maneira rápida, sabe? Mas tudo com base no que o ser humano criou. Então, tipo assim, esse termo de inteligência artificial ainda, eu considero muito vago, muito errado, sabe? Porque se a gente entrar no conceito de inteligência, é essa parada, né? Que a gente cria coisas do zero. O ChatGPT, ele não tem essa autonomia de criar coisas do zero, sabe? Esse assunto eu sempre falo. E aí é onde que você citou um ponto que é muito importante. Todas as inteligências artificiais, elas precisam do quê? Você sabe, para ela executar um comando? Precisa da ordem. Você precisa do input para ele gerar um output. É a mesma coisa, por exemplo, no carro da Tesla hoje em dia. O carro da Tesla, ele dirige automático aqui, ele vai frear quando ele vê um outro carro. Só que para pensar o seguinte, o carro da Tesla ali, ele tem várias câmeras e vários sensores, certo? Então ele está recebendo inputs a todos os tempos, certo? Se eu colocar, por exemplo, uma estrada, colocar ali uma parede, pintada a estrada exatamente da mesma forma que a estrada é, o Tesla ele vai bater. Por quê? Porque ele não sabe diferenciar isso aí. Ele vai pensar primeiro, quem que é o retardado que colocou uma parede pintada aqui, né? E fizeram esse teste realmente. Fizeram esse teste recentemente. E é onde que acontece, porque a inteligência artificial ela não é 100% precisa. Diferente da blockchain, que você precisa de uma precisão absurda, a inteligência artificial ela trabalha com aquela margenzinha de erro. Então, às vezes, é 0,5% ali de margem de erro que, às vezes, resulta num acidente, às vezes resulta em alguma falha, entendeu? Você, às vezes, pode pedir para a inteligência artificial um código, por exemplo, no aplicativo. É fácil para a inteligência artificial. Sim. Agora vai pedir para a inteligência artificial cortar cebola. Não tem isso. É pior do que nós. Ó, aqui, Biel cortou a cebola, eu cortei o alho. Aqui eu já coloquei a carne para dar uma refogada. Eu coloquei ela sem sal, sem nada, que nós vamos temperar ela posteriormente. Eu acho que dá para colocar aquele ingrediente secreto aí nessa carninha que ela Vai tá ficar forte. Será? Colocar, tipo, só um pouquinho. Experimenta. Depois, quando tirar ela daqui, vai ficar... a gente volta para ficar as pampas. Que aí ela tá soltando um caldo, daí... Sim. Não, tem que esperar reduzir, senão vai ficar aguado. Exatamente. Biel, qual a principal dor que você ainda vê no desenvolvimento de soluções descentralizadas, cara? Aquela coisa que mais incomoda, você fala, cara, isso sempre acontece. Descentralizadas ou centralizadas? Não, descentralizadas. Vamos lá. A principal dor que eu vejo ainda no mercado aí é que, assim, não só desenvolvedores, quanto donos de projeto, quanto empresas, eles ainda enfrentam uma dificuldade do quê? De que muitas coisas ainda não foram exploradas nesse mercado. E às vezes, eu já julguei bastante alguns donos de projetos, alguns outros desenvolvedores, só que hoje eu paro para analisar que o mercado, ele é muito novo. É igual a gente está falando, a tecnologia blockchain, ela ainda é muito novinha. Então, muitas pessoas ainda não desbravaram aquele caminho, então não tem aqueles insights, não tem aquela forma prática de falar assim, pô, esse é o caminho do sucesso.
Então, eu acho que uma das maiores dores hoje do mercado é essa falta de experiência, o que a gente vai resolver com o tempo. E aí, uma das outras dores, que aí é onde que influencia essa questão de evolução, é a ganância humana, cara. Que eu acho assim, a gente tem uma tecnologia que ela foi feita aqui, querendo ou não, para ajudar o ser humano, certo? E, infelizmente, a gente tem seres humanos que utilizam a tecnologia, não só a blockchain, mas outros geral. tipos de tecnologia no geral, Pro pro mal. mal. E aí eu acho que uma Infelizmente. das maiores dores do mercado ainda é o próprio ser humano. Tipo, o ser humano é complicado, porque ele é a solução e ele é o é o problema. problema, porque é ele que cria a tecnologia, é ele que aperfeiçoa a tecnologia, E ele só que mesmo ele destrói mesmo tudo. destrói tudo, cara. Isso é verdade. Esse é um dos problemas, né? Acho que talvez, né, a gente parando para fazer uma análise aqui, talvez daqui a um tempo o ser humano ele comece a compreender que a evolução, cara, não tá em atrasar outras pessoas, não tá em fazer coisas erradas. A evolução tá nesse quesito que a gente falou aqui. A Sim. evolução tá em a gente poder partilhar, a gente poder se comunicar, a gente poder fazer as coisas abertamente ali em prol do bem coletivo, cara. Não em prol do bem próprio. Quando a gente pensa somente na gente, de certa forma, muitas das vezes a gente acaba tomando decisões que magoam outras pessoas e prejudicam outras pessoas. E é também, não só isso, como também decisões precipitadas, tudo mais, né? Exato, exato. Porque isso você vê muito no mercado cripto, né? Porque o mercado, cara, não tem ainda uma verdade absoluta. O pessoal hoje, falando do mercado, sendo um pouco de só tecnologia em si, o mercado hoje, o pessoal se baseia muito em ciclos passados. Então você vê que o mercado ainda ele tem muito ainda a desenvolver. Para as pessoas se basear, mano, mas 4 anos atrás foi assim no halving passado. No halving retratado foi assim. E as coisas não funcionam dessa forma, né? Exato. O pessoal ainda fica muito preso a isso, né? O ciclo de mercado ele é um tanto quanto interessante, porque se a gente for analisar, são praticamente 4 anos aí, certo? Que a Sim. gente tem que fazer aquela continha matemática, né? Que são a cada 210 mil blocos do Bitcoin. Exato. É um halving, certo? Que seria aí 210 mil vezes 10, aí vai fazer a continha matemática ali e vai dar aproximadamente Isso. 4 anos. O que vai diferenciar se é 4 anos para cima ou 4 anos para baixo é a velocidade da mineração dos blocos. Se Justo. cair a taxa de mineração, aumenta o tempo até o próximo halving. Se aumentar, consequentemente, dependendo do aumento, Sim. vai baixar o tempo para o halving. Sim. Só que muitas pessoas ainda estão presas nessa ideia aí dos ciclos. É igual você falou, a gente teve os ciclos, querendo ou não, a gente tem muitas das coisas que se repetem no mercado, mas nem todas as coisas se repetem. Por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, um cenário que a gente tinha ali no último halving, a gente tinha menos de 100 mil moedas no mercado. Hoje, se a gente for parar para analisar, somente com a Pump Fan foram criadas 8,5 milhões de moedas. É surreal. E a Pump Fan também é uma plataforma de doido, né? Vamos Então, concordar. é um tigrinho. É. Vamos ser bem sérios, é um tigrinho, porque você pega ali a cada 10 mil moedas, Uma dá bom. vai dar bom e assim, Até quando? até quando? Porque muitas ainda morrem. Se a gente for Sim. parar para analisar hoje desses 8,5 milhões de moedas, se tiver 100 ainda no mercado, tipo assim, prosperando e continuando subindo, muito. fazendo alguma coisa de útil, É muito. é muito. O cara tá no esquema. Vamos experimentar, tem que experimentar, né? Biel, à vontade. Tá quente, hein? Tá bom. Mais quente do que Dubai, pô. 52 graus, cara. 52 graus, tá bom. Eu passei mal. Eu amo esse tempo. Eu amo tempo quente assim. Cara, assim, nos primeiros dias eu passei mal, cara. Passei mal. Porque foi o maio mais quente da história, desde que começaram a medir as temperaturas. Então, tipo assim, bateu todos os recordes. Nenhum maio, nenhum canto do mundo teve um dia mais quente do que aquele dia. Cara. Tocando nesse assunto de Dubai, cara, você foi pra que evento lá em Dubai agora, recentemente? Eu fui para o Expo Crypto Dubai. E tava legal lá, cara? Cara, o evento? tava muito bacana. A gente tava com o stand lá, né? Que eu fui convidado pelo pessoal da Vulpify, que é um projeto que eu desenvolvi a tecnologia para eles. É um projeto BR? É um projeto Pô, brasileiro. legal. E aí, tipo, cara, acho que não é mais brasileiro, né? Porque já se tornou algo que tá viralizando de uma forma um pouco mais abrangente, assim, que já tá pegando outros países, porque
querendo ou não, Dubai já internacionalizou, né, Sim, cara? sim, sim. Então, já não é mais um projeto brasileiro. Porque, assim, todos os projetos que envolvem blockchain, que eles têm uma adesão, assim, ao mercado, que o pessoal começa a usar a plataforma, assim, já não são mais um projeto de um país, já não é mais uma propriedade de apenas um Sim, país. sim. Foi desenvolvido por brasileiros, isso é muito legal, isso é muito bacana, porque, querendo ou não, mostra que brasileiro também tem cultura, que brasileiro também tem conhecimento nessa área, Justo. só que é um projeto para todas as pessoas do mundo poderem utilizar. Então é um Justo. projeto sem fronteiras. Pô, legal. Não, eu digo brasileiro de questão foi criado no Brasil em Sim, si, made entendi. in Brasil. E, cara, e a aceitação de cripto lá em Dubai é absurda, né? Cara, absurdo, absurdo. É absurda. E não só em Dubai, né? Porque ali, todos os Emirados ali, cara, a aceitação de cripto é fora da curva. Por exemplo, se você quiser alugar uma Lamborghini lá, tem muitas agências mesmo que aceitam. Você vai lá, você pega, aluga uma Lamborghini ali e paga um SDT. Nossa, que maravilha. Então, cara, é surpreendente lá, Maravilha. cara. Surpreendente. Pô, Biel, é o seguinte, nossa carne tá pronta e agora nós vamos fazer o quê? Vamos cortar o tomate, tá? Vamos cortar em rodelinha, que vai ser a salada que nós vamos colocar no Beirute. Perfeito. Enquanto isso, eu vou começar a fazer o creme de cheddar aqui e a gente trocando uma ideia. Fechou? Olha, quer inventar. Você não foi lá quando foi no Dubai, no restaurante do Saudi? South Bee, não. Foi não? Mas eu fui num restaurante lá que era bem bacana também. Era meio que o estilinho. Biel, vou dar uma pergunta pra você. O que separa um projeto hype de um projeto útil tecnicamente? Vamos lá. Um projeto hype, muitas das vezes, é um projeto que tem uma narrativa forte de mercado. Sim. Essa narrativa forte de mercado, a gente pega, por exemplo, algumas situações atuais. Tipo assim, o Trump tá fazendo as taxações, tá tendo uma tretinha ali com Elon Musk. Sim. O que os caras fazem para aproveitar o hype? Eles vão lá e fazem um projeto, tipo, Elon versus Trump. Isso é um hype. Não, tem muito isso, né, cara? Agora, um projeto de utilidade é um projeto que ele vem para solucionar um problema de mercado, certo? Sim. De uma forma que ele possa auxiliar seus usuários, de forma que ele não seja apenas algo ali, tipo assim, que vai durar um mês, Sim. certo? É um projeto que geralmente é duradouro. A gente pega, por exemplo, o BNB. O BNB é uma das moedas mais extraordinárias que tem, porque a aplicação para o BNB, a utilidade que a Binance deu hoje para o BNB, cara, Nossa, é uma não. das maiores utilidades que tem, porque o BNB não só é aplicado na blockchain, mas ele é aplicado dentro da própria Binance, que você consegue desconto em taxas, você consegue, querendo ou não, fazer launch pools, você consegue ser a moeda gas da rede Desse BNB, stake. você consegue fazer, querendo ou não, votações dentro da rede BNB. Não, ele tem Porque utilidade muitas incrível. pessoas não entendem isso aí, que tem coisas muito mais técnicas ainda, que as pessoas às vezes nem desbravaram ainda. Então Exato. o BNB ele tem uma utilidade extraordinária. Então você vê, por exemplo, o BNB é um projeto com uma grande utilidade. Sim. Agora, a gente vê projetos memes, por exemplo, que não tem utilidade nenhuma, é apenas especulativo. Sim. E esses ativos, eles têm aquelas valorizações muito altas, porém ele também tem aquelas quedas muito altas. Então, Que quando você pega essa queda, você sente de verdade, né? quando você pega a alta, você tá sorrindo, tá lindo, maravilhoso ali. Quando você pega a queda, Não, pior que é bem assim mesmo, cara, é bem assim. Colocamos o creme de leite aqui na nossa Tá bom, né? panela. Tá ótimo, tá ótimo. Ah, isso é só colocar salada mesmo no Rapidex, porque pra ficar saudável tem que ter salada, né? com certeza. Né? No Ó, Rapidez não, no Beirute. no Beirute. Só pra gente colocar salada no Beirute pra ficar saudável. Ó, aqui eu coloquei o creme de leite, tá? O certo, igual eu falei quando eu fiz com a Gabi esse creme de cheddar, é colocar o creme de leite fresco, que ele não talha, entendeu? Mas só que, como a gente tem que fazer com o que a gente tem na mão, então vamos fazer o melhor. Ó, e aqui a gente vai colocando aqui o cheddar de acordo com o nosso gosto. Você gosta muito de cheddar? Ah, pau manda bala. Então vamos embora. E aqui, coloquei o cheddar, vou pegar aqui uma espátula aqui e vamos começar a mexer até esse cheddar derreter, tá? Ele vai derreter, daqui a pouco a gente vai dar uma temperada nele, tá? Com sal, noz moscada, pimenta do reino, entendeu? Pra gente fazer nosso creme. Enquanto isso, o tomate já tá no esquema, certo? certinho. Vamos colocar esse tomate então aqui, Biel. Bora. A gente fazer a gentileza na mise en place. Eu vou tirar essa cebola daqui também para não atrapalhar a gente na montagem do nosso lanche. Cara, esse lanche vai ficar bom, hein? Vai ficar igual daquela rede lá
Na verdade, vai ficar melhor, porque aqui não é nada industrializado, né, cara? A única coisa aqui que tem industrializado mesmo aqui é o cheddar, né? Que é processado, não tem como. Mas questão de carne e tudo mais, cara, ó, aí que ele vai tomando formato. E aí, conforme a gente quiser mais intensidade no sabor do cheddar, a gente vai colocando o mais tomatinho queijo. ficou bonito, ó. Entendeu? Biel, cara, como você enxerga o papel da inteligência artificial integrada ao Web3? Bom, vamos lá. Muitas pessoas ainda não entendem o papel da inteligência artificial, né? Pensam que vai ser uma transação que vai ser automatizada, que isso que vai ser inteligência artificial para o mercado hoje. Mas vamos lá. Para a formação de engenheiro blockchain, o que é um dos papéis principais que você precisa estudar? O que você precisa estudar de diferente para você ser um engenheiro blockchain? Porque você é um cara que faz desenvolvimento blockchain, você é programador blockchain, quando você domina apenas a blockchain. Sim. Mas para você ser um engenheiro blockchain, você precisa necessariamente acoplar outras tecnologias dentro da blockchain. E uma das coisas principais que eu tive que fazer foi estudar inteligência artificial. Então, eu também trabalho com inteligência artificial. E a inteligência artificial, eu vejo um papel fundamental, querendo ou não, para muitas coisas hoje no mercado. Sim. E quando a gente fala muitas coisas, vamos pegar uma coisa muito simples que as pessoas esquecem. Porque hoje, quando a gente fala de blockchain, muitas pessoas pensam assim, poxa, criptomoeda, eu vou ganhar dinheiro com isso. Já começa a pensar em finanças, já começa a pensar em DeFi. A blockchain é tecnologia, né? Não é investimento. Exatamente. Sim, sim. Quando a gente fala de colocar inteligência artificial dentro da blockchain, Sim. a gente pode pensar, por exemplo, de uma seguinte forma. Pense que a gente tem, por exemplo, aqui uma blockchain dentro do Brasil, certo? Sim. Na área da saúde, certo? Para fazer o quê? Para criptografar os dados do paciente que está sendo atendido, certo? Para proteger, querendo ou não, a privacidade desse paciente. Só que ao mesmo tempo a gente acopla ali uma inteligência artificial para começar a fazer análise de dados. Imagina o quanto que a gente pode evoluir se a gente unir essas duas tecnologias, por exemplo, na área da saúde. Cara, ia ser muito útil, né? Ia acelerar muito o processo. Exato. Porque, te interrompendo um pouquinho, questão de se aproveitar esse gancho, na verdade, que você falou sobre a área da saúde, porque hoje mesmo você vê muitas consultas médicas hoje são agendadas de forma, cara, manual. Manual, e assim, tem que procurar pronto, ainda mais no SUS, tem que procurar o prontuário do paciente, tudo mais. Então, às vezes, para um exame, ainda mais na rede pública, hoje você fazer um exame, você tem que passar num clínico geral, numa UPA da vida, aí ela vai te encaminhar, no caso, uma solicitação para você ir até o especialista naquele setor ali, naquela especialidade ali, né, no caso, médica. Então, só que nisso, extraviou o prontuário do paciente e tudo mais. Se tivesse tudo na blockchain, ia ser muito mais eficaz, prático. muito mais rápido. E aí a gente para fazer uma análise. A inteligência artificial, ela é igual eu falei no começo, ela recebe o quê? Ela recebe um parâmetro para ela te dar o quê? Para ela te dar um resultado. Então você passa, eu preciso de X, ela vai lá, ela executa X. Só que você passando parâmetros, porque um dos projetos que eu fiz de inteligência artificial é justamente o quê? Você manda os prompts com as imagens de pulmões para você detectar o câncer no pulmão através de inteligência artificial. Agora, você imagina o tanto de dado que a gente conseguiria colocar com o prontuário de pacientes e a gente cruzar essas informações de uma maneira geral e a gente identificar padrões de doenças, a gente conseguir identificar, por exemplo, essa pessoa aqui ela está com X sintomas. Sim. E aquela pessoa ali também estava com X sintomas e ela desenvolveu câncer. Vamos pegar e fazer... Usando esses parâmetros, vamos enviar um alerta para essa pessoa para ela fazer alguns exames a mais, para ver se está tudo ok com ela? Fantástico. Querendo ou não, a gente conseguiria salvar vidas, cara. Isso aí Salvar e vidas. A gente salvaria muitas vidas. Sim, cara, e fantástico. dar uma qualidade de vida excelente para as pessoas. Isso é uma coisa muito básica que pode ser feita com blockchain e inteligência artificial. Fantástico, cara. Isso aí é só, não é nem a ponta do iceberg, tem muita coisa. Hoje mesmo, no Brasil mesmo, cara, eu sempre falei isso. Eu, assim, na minha opinião, tinha que ser obrigatório. Hoje, na habilitação, ter o tipo sanguíneo. Tinha que ser obrigatório, não tinha que ser uma coisa, vou pôr, não. Porque isso ia ajudar a salvar muitas vidas. E hoje o pessoal não vê isso, cara. Vê um monte de coisa, vamos digitalizar, vamos fazer isso. É taxas, mas as informações tão úteis assim, cara, que, igual eu falei, vai fazer diferença na hora de salvar uma vida, um acidente grave, alguma coisa. Pô, cara, ia ajudar muito, né? Imagina também,
você colocar todo o sistema do Detran na blockchain. Então, exatamente. Entendeu? Isso é legal. Caraca, Biel, tá muito bom o papo. Cara, mas eu tô com uma fome surreal. Nosso creme de cheddar aqui tá fazendo. Ó, aqui também, ó. Aqui. Mas vamos para mais uma pergunta antes de a gente começar nosso quadro, tá? Vamos lá. Cara, as DAOs ainda são o futuro ou ainda estão sendo mal interpretadas? Vamos lá. Vamos começar pelo conceito de DAO. A DAO é uma organização autônoma descentralizada, Isso. certo? Se a gente for analisar, isso é o futuro. Por quê? Porque hoje em dia, cara, a gente tem muita briga. Por quê? Pelo poder. E se a gente for analisar, o próprio Brasil, ele poderia ser descentralizado. A gente poderia deixar, por exemplo, fazer um sistema como se fosse realmente uma DAO no próprio Sim, Brasil. Porque exato. tem coisas que, vamos lá, muitos brasileiros não concordam com os nossos políticos. Sim. E se a gente parar para analisar que hoje em dia a adesão em blockchain está se tornando cada vez maior e que isso poderia ser uma coisa muito simples de se fazer, a gente poderia deixar decisões na mão dos brasileiros. Os políticos apresentariam as propostas de situações que seriam, assim, um tanto quanto delicadas, né? Não Sim. seriam todas as propostas, né? Mas apresentariam a proposta e o brasileiro ele poderia votar em cima daquilo ali. Isso é um Sim. sistema de DAO. Que aí a gente consegue pegar a opinião de todos e majoritariamente quem se sair melhor ganha. Sim. É tipo uma eleição, porém não só votada em ano político. Uhum. Seria uma eleição, eu quero aprovar um projeto de lei assim, assim, assim. Vamos colocar para a comunidade votar o que acha. Exato, é a mesma coisa da DAO. Mas aí o governo não vai passar esse poder pra mão do povo nunca, meu irmão. Quem sabe um dia, né? Tá aí a ideia, tá aí a ideia. A ideia a gente tem, né, cara? A ideia a gente tem, mas a praticidade aí, no caso, a usabilidade, que é outra coisa, né, galera, meu amigo? Ó, nosso creme de cheddar tá praticamente pronto. Vamos fazer o seguinte? Bora. Vamos já abrir nosso pão sírio Opa. e vamos fritar esses ovos, porque também vai, além de carne, vai também salada, ovo, cheddar, entendeu? Umas coisinhas. Mas antes de mais nada, enquanto a gente corta o pão, né? Eu falo, depois falo não. Vamos pro quadro Giro do Mercado. Aqui são algumas perguntas para deixar sua opinião sobre algumas notícias principais do mercado. A primeira delas, cara, é sobre a Circle. Ela levantou mais de 1 bilhão em sua IPO e as stablecoins estão se consolidando em pagamento B2B. Qual o impacto desse desenvolvimento? Qual o impacto desse movimento institucional na liquidez e na adoção de stablecoins? Vamos lá. Para quem não sabe, a Circle, ela é uma das principais empresas, que ela é dona hoje do USDC, certo? Ela é uma das principais empresas que tem stablecoins no mercado, certo? Sim. Querendo ou não, as stablecoins, elas têm um papel principal no mercado, que é o quê? Principalmente prover liquidez, Sim, certo? justo. Porque muitas das pessoas antigamente falavam assim, pô, eu tenho um Bitcoin, tá, mas quanto que vale um Bitcoin? Então as stablecoins, elas vêm com essa solução, porque muitas pessoas ainda têm esse medo, né? Porque fala, pô, eu tenho um Bitcoin, mas quanto que custa um Bitcoin? Ah, ele custa 100 mil USDT, ele custa 100 mil USDC, Sim. certo? Então, com isso, a gente consegue pegar um público que ele tem um receio ainda sobre criptomoedas, trazendo ele para algo que ele já conhece, que é o próprio Justo. dólar. E não só o dólar, né? Porque a gente vai ter, querendo ou não, outras moedas. O próprio Drex, né? Se ele for bem utilizado, ele pode vir a se tornar uma grande moeda no mercado, mas Justo. precisa ser bem utilizado, né? Então, são parâmetros. O brasileiro hoje, quando eu falo assim, ó, compra, por exemplo, o Bitcoin. Ele fala, tá, mas quanto que vale um Bitcoin? Eu falo, ah, tá, 104 mil dólares. Tá, mas quanto tá o dólar? Aí já começa, tipo assim, criar empecilhos na cabeça Sim. da pessoa. Agora, quando a gente falar, por exemplo, pô, o Bitcoin tá aqui, pareado, por exemplo, no Drex, certo? Sim. A pessoa ela vai falar, pô, um Drex vale R$1, então se vale 500 mil, então o Bitcoin vale 500 mil. Já fica Justo. um pouco mais prático para as pessoas, entendeu? Então essa questão de liquidez e a questão das stablecoins, elas terem uma interface mais amigável, faz com que a adoção seja ainda mais rápida no mercado. Boa explicação, gostei, parabéns. Tem mais uma pergunta aqui. O Trump Media planeja investir 2,5 bilhões em criptomoedas, ao mesmo tempo que discute sobre o dólar digital.
como você avalia essa entrada institucional de um grupo ligado ao presidente dos Estados Unidos no mercado cripto? Vamos lá. Quando a gente fala de questão de investimento, a gente tem que ver qual que é o propósito desse investimento. Por quê? Trump hoje, querendo ou não, ele é um dos homens mais poderosos do mundo, se não o homem mais poderoso, Sim. certo? Só que aí a gente tem que entender o propósito desse investimento. Se o propósito for apenas enriquecimento, eu acho muito ruim. Sim. Agora, se o propósito for dar sentido ao mercado, for ajudar, amparar outras empresas, prestar algum tipo de ajuda para o mercado, aí isso é muito bom. Sim. Porque se a gente parar para analisar que o Trump ele é o cara mais poderoso do mundo e ele estiver fazendo isso aí apenas para enriquecimento, Não adianta nada. muitas pessoas vão perder dinheiro com isso aí. Sim, de uma sim. forma que Vai fortalecer só ele, vai né? usar apenas o poder dele em prol disso aí. Então, o impacto disso aí seria desastroso para o mercado. Sim, e o que o mercado não precisa nesse momento é isso, né? Exatamente. Porque já com essa, ele tá igual aquele cara do Karate Kid, né? Põe casaco, tira casaco. Ele põe taxa, tira taxa. E o mercado tá ali, ó, esperando uma direção Exatamente. certa. Não, justo. E eu não quero perder minha liquidez, então... Não, Deus me livre. Esquece isso. E assim, cara, como você vê o impacto dessa treta entre Trump e Elon Musk no mercado cripto, especialmente nas meme coins como a Dogecoin? Cara, vamos lá. Essa treta tá engraçada, hein? Essa treta tá um pouco Tá engraçada, pior que briga de cara. marido e mulher, né, cara? Porque assim, cara, eu sou um cara que eu sou bem sensato, sabe? Sim. Eu paro pra analisar todas as questões. E assim, ultimamente o Trump não tem feito coisas muito legais, tipo, não em prol do mercado, né? Porque se a gente Sim. for parar pra analisar, ele tá fazendo coisas que são desastrosas, não só pro mercado cripto, mas para todo o Mercado ambiente macroeconômico global. todo. Se a sim. gente para analisar, não é apenas a questão financeira, é a questão, tipo assim, de você tá, tipo assim, acirrando essa disputa de uma maneira que pode vir a causar até mesmo uma guerra. Então isso aí é horrível, cara. O que eu penso? Eu penso que o Elon, ele saiu ali, teve os motivos dele. O Trump, querendo ou não, eles começaram a ter essa discussão, né? A gente, como meros mortais, né, nunca vamos saber exatamente o que aconteceu, mas eu acredito assim que pro bem coletivo seria bom eles se resolverem, né? Porque a gente pega o homem mais rico do mundo versus o homem mais poderoso do mundo. Com as tretas que a gente já tem no cenário global, qual que é a chance disso aqui dar uma coisa muito ruim? Nossa. E não só para o mercado cripto, a gente tem que parar para analisar todo o contexto geral. Você viu a Tesla, as ações como caíram, cara? Então, a Tesla caiu 15%. Caiu. A Doge não caiu tanto ainda, né? Ainda, mas dependendo de para onde for essa treta ali, ou o Dogecoin vai derreter, ou vai a disparar. Trump vai derreter, que tem a moeda do Trump também, que a gente tem que parar para analisar. Que né? são Tem aquele- dois lados, né? Tem a Nossa. Dogecoin, que é apoiada pelo Elon, e tem a Trump, que é apoiada pelo Mas Trump. essa treta é mais interesse pessoal, né, cara? Isso que é o complicado, né? Eu acho assim, cara, pensa assim, o Trump, ele é aquele cara que, tipo assim, vou fazer e é desse jeito. O Elon Musk, ele é um cara que entende da questão do mercado financeiro. Sim. Às vezes o próprio Elon Musk chegou nele e falou assim, ó, Trump, essa ideia das taxas, você vai acabar destruindo o mercado. Tanto que o próprio Elon saiu do departamento dele lá porque ele estava falando que estava com medo de uma recessão. Sim. Só que o Trump é aquele cara que muito difícil você vai chegar Orgulhoso, nele e você né? vai falar assim, poxa, não faz isso que vai dar ruim. Ele fala, pois eu vou fazer, vou testar. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Eu tô querendo fazer, eu vou fazer. E ainda mais, porque, tipo assim, começou a ter essa discussão, né? E teve essas tretas públicas, né? Até o próprio, acho que foi o próprio filho do Elon Musk lá, tipo assim, tava falando, não gosto de você pro Trump. Sim, eu lembro. Ele tava falando coisa lá lembro pro Trump. E aí, tipo assim, você começa a ter essa relação um pouco ruim. Então, às vezes, você chega ali, pô, Trump, não faz isso. Não, mas não faz isso por quê? Aí já tá brigado, aí foi onde que romperam de vez. Mas, se eles chegarem no consenso, acredito que... O Trump parece Tá aquela bom. criança que você não deixa jogar, tipo, ele perde, aí fala, não, agora tem que esperar. Sabe, já brincou Vou levar quando é a bola criança? pra casa. Exatamente, ó, 10 minutos, 2 gols, aí perdeu, não, então me dá minha bola é minha, tchau. Tipo o Kiko, né? É meio assim, Exatamente, caraca, cara. figura. Cara, o Nath tá ficando pronto, vamos fazer o seguinte, vamos fritar esses ovos, agora aqui, que eu já tô com creme de cheddar já, cara, no limite. Vamos pegar
Calma aí. Pega esses ovos aí, por favor. Vamos fritar 2 ovinhos Quer aqui. mostrar ovo? 2 ovinhos só. Aqui. Sabe fritar ovo? Mais ou menos. Agora começou o quadro. Você sabe fritar um ovo? Opa! Vamos ver. Agora vamos começar um quadro bem bacana aqui no programa chamado Bate-Bola On-Chain. Já viu esse quadro? Não, ainda Pô, não. os caras vêm aqui e não assistem o programa, cara. Nenhum. Nenhum, mas não tem Eu tava em problema. Dubai, pô! Tava em Dubai, vai. Mas tem internet hoje, hein? Não, brincadeira. Mas vou ser franco, cara. Nem se eu tivesse em Dubai eu assistia meu programa, ia curtir. Vou dar um alerta pra você. Se for pra Dubai, você tem que usar a sua própria internet aqui do Brasil, por exemplo. Se for fazer ligações através do WhatsApp, chamadas de vídeo, porque lá não funciona. Caramba. Não funciona com a internet de lá. Aí você tem que pegar de lá que a... Aí eu peguei, a minha é da Claro, o meu é o passaporte, aquele passaporte internacional. Sim. Aí pegou super tranquilo lá e aí dava pra fazer umas ligaçãozinhas de vídeo, Sim. mas você tá no Wi-Fi lá, por exemplo, não funciona. Você não consegue fazer chamada de vídeo via WhatsApp, Aí você eu não uso. consegue fazer chamada direto e você também não consegue usar também no Telegram. Pô, legal. Caramba. Você consegue fazer pelo Google Meet. Legal. Não, tipo, legal pra se preparado, né? Preparado. Biel, enquanto eu faço as perguntas pra você, você frita 2 ovos aí, tá? Que a gente vai usar nosso Beirute. Ó, aqui tem uma espátula, você consegue tirar os ovos, tá? Separados juntos os 2 ovos. Pode ser separado, é melhor. Biel, o bate-bola on-chain funciona da seguinte forma. Eu falo uma palavra, você responde com outra. Basicamente isso, tá? Coisa rápida. Ó, chama aqui, produção. Chama aqui. Olha como ele quebrou o ovo direitinho, cara. Será que o cara manja mesmo? Mas as 2 mãos perdeu um pouco da minha credibilidade. Vamos lá. Ó, aí sim, hein? Cadê pedaço de casca? Tem não. Tem não, ó. Caraca. Caramba, hein? Entendeu então, Biel, a didática como que é? Eu falei uma palavra, você responde com outra, rápido. Gás. Blockchain. Hacker. Ethereum. Ethereum. Hacker. Regulação. Brasil. Layer 2. Layer 2. Arbitrum. Degen. PumpFan. Satoshi. Bitcoin. IA. Tecnologia. DAO. Organização autônoma descentralizada. A próxima bolha. Difícil essa, hein? A sinistura. Vou falar a palavra. Próxima bolha. Próxima bolha? A próxima moeda que vai lançar na PumpFan daqui uns 2 segundos. Cara, tem gente que fica travada nesse quadro, fica, putz. E dessa vez não veio pegadinha, a produção foi boa com você, cara. E você tem bastante amigo, você é um cara que, tipo, meu irmão, tem um relacionamento com a galera muito bom do mercado, tudo mais. Como que é seu relacionamento com os outros influencers, donos de projeto, enfim, como você é um cara bem, além de você ser desenvolvedor, né, que você pode ser mostrando dono de projeto, você também é influencer, né, do mercado e tudo mais. Então você conhece bastante gente. Como é seu relacionamento com essa galera? Cara, com a grande maioria é muito bom, né? Tem alguns que às vezes não gostam de mim, né? Talvez às vezes não me conheçam. Até teve pessoas que, no próprio Blockchain Rio do ano passado, eu conheci algumas pessoas que falaram assim, poxa, eu olho assim você fala de um jeito meio técnico, às vezes você parece meio áspero, que você vai lá, não tem papo na língua, achei que você era meio bruto assim, só que te conheci assim, gostei de você. Então tem muitas amizades que eu fiz assim, tipo, a partir do tempo, né? Conhecendo pessoalmente assim a pessoa, que a pessoa às vezes não gostava de mim. Então, Sim. às vezes eu tenho essa forma de falar, essa forma de gesticular, e às vezes por não ter essa papa na língua, né? Porque, pô, você pega influencer aí, tem muito influencer que é apenas o status, né? O cara vai falar assim, pô, Bitcoin só vai subir. Aí tá todo mundo lá. Quando eu falo assim, o Bitcoin vai cair, pô, até minha família me xinga. Eu falo, pô, mas não ia subir. Pô, mas agora ele vai dar uma queda, ele vai dar uma correção, é normal. Então tem essas pessoas que acabam ficando assim meio magoadas, né? Mas no todo você acha que você é um cara querido no mercado? Eu sou até queridinho. Então a gente vai começar um quadro agora. Vai ligar pra quem? Esse tempo. Nesse quadro, nós vamos inventar agora aqui com você o briefing básico ali, uma narrativa. Você vai ter que ligar para uma pessoa, passar essa narrativa e conforme nós formos apresentando algumas palavras para você, você vai introduzindo essas palavras na conversa. Vamos ver se a pessoa vai acreditar na sua conversa ou vai ganhar direto que isso é uma pegadinha, fechou? Perfeito. Então vamos pegar nossas palavras?
Bora. Vou pegar. Só fica de olho nesse ovo aqui. Tem que jogar Não podia ser separado, que era melhor, um salzinho. Não, tem problema, você junto, você junto. Deixa eu ver aqui. Porque aqui não é antiaderente não, essa frigideira. Vamos lá. É onde frigifera, mas não vê. E aí, vamos criar a narrativa agora? Deixa eu ver aqui quem tá online aqui. Tá, vê aí quem tá online, quem pode ligar. Não pode combinar, hein? Esse quadro é espetacular. Nós fizemos com o Léo e com a Bia, que vieram aqui, gravaram o especial Dia dos Namorados, cara. Deu muita risada, foi muito legal. Eu tenho que ligar pra algum amigo que não fale muita besteira. Não, qualquer coisa a gente corta, não, deixa em preto e branco, tá ligado? Ó, a narrativa é o seguinte, só pra você já saber pra quem pode ligar. Hackearam sua carteira. Uhum. Você perdeu 10 bitcoins que você tinha na sua carteira. E você tá desesperado, não sabe o que fazer, você vai pedir dica pra ele. Fechou? Já era, já sei pra quem eu vou ligar. Nossa, imagina a pessoa. Só espero que ele atenda, né? Que difícil pra atender. Imagina você ter 10 bitcoins e perder tudo. Podemos? Vambora. Vamos fazer a primeira Tem que colocar tentativa? uma voz aí, vai. Porque hoje é o seguinte, pô, Ninguém mais liga. ninguém mais atende. A pessoa fala assim, tô no banho. É. A pessoa tá lá sentada no sofá, daí ela Não quero- fala mas não assim, quer falar tô com no você. banho, porque aí a pessoa vai lá e manda por mensagem, entendeu? Sim. A pessoa tem preguiça de falar, né? Eu falo porque às vezes eu faço isso. Então, Ó, todo mundo tá assistindo. Então Se já ligar pro sabe. Bial e ele não atender, vai estar no banho, é porque ele não quer atender. Ô, Bial, mas não fuja da sua resposta, ó. Os ovos aqui estão grudados. ó, Ó. mas não é Não, brincadeira. antiaderente, né? É que não é antiaderente. Quero cabeça, não. Vai lá, Ó, vai mas lá. tá bom, ó, ficou bonitinho. Ó. Não, tá legal. Vamos Vamos lá. tentar, ó. Mano, cara, só falar com você, mano. Cara, deu uma zica aqui, velho. Cara, não sei com mais quem falar, não, mano. Cara, você acredita que eu fui hackeado, mano? Ah, você tá zoando. É sério, cara. Levaram tudo, mano. Tudo que eu tinha aqui, mano, nas carteiras, mano, levaram tudo. Como assim, Biel? Cara, levaram tudo. Mas como? Não, mas peraí. Cara, eu tava aqui de boa, mano. Tava aqui fazendo um negócio pra comer aqui. E, cara, simplesmente foi lá e apareceu uma transação aqui na Trust Wallet e do nada, cara. Tava fazendo um bagulho aqui de berinjela aqui com ovo aqui, mano. Do nada, mano. O cara pegou aqui, apareceu a transação aqui, sumiu, cara. Aí tô em choque aqui, cara. Pior que foi 3 wallets, cara. Mas como é que pega 3 wallets? Tem que hackear as 3 wallets. Cara, eu não sei, mano. Não sei. Pior que, mano, porra, mano, tô ferrado, cara. Tô ferrado. Você é louco. Tô aqui, cara, pensando como que eu vou ter que pagar as contas aqui agora, mano. Que os boletos vão atrasar tudo aqui, mano. Tô fudido agora, E cara. nas exchanges? Cara, nas exchange eu tinha pouca coisa, mano. Que aí eu tava fazendo transação ali. Eu faço mais transação pequena em futuros ali. Nas moedinhas mais básicas ali, né? As memezinhas, as layer 2 ali, futurozinho, né? Cara, e tava tirando ali aos poucos, né, cara? Acho que só sobrou aquilo lá que eu tinha na conta ali, só que tá, tipo assim, tá tudo bloqueado, né? Que tá naqueles investimentos lá do Santander. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você conectou essas carteiras sua onde? Cara, pior que eu não lembro, cara, porque é muito projeto, cara. É muito projeto. O cara, mano, o cara levou até a NFT que eu ganhei, cara, tu acredita? O cara levou até a NFT, viado. Mas você não tinha uma carteira tipo reserva, não? Onde você só armazenava o dinheiro e não tirava? Então, cara, sei lá, cara. É complicado. Mano, você é louco, eu tô. Cara, Não, perplexo peraí, aqui. cara, não. Mas, exemplo, você guardava seu dinheiro todo em carteira que você interagia?
Então, essas carteiras, cara, eu nunca tinha interagido, cara. Porque o máximo que eu fico fazendo é, tipo assim, cara, no celular mesmo, porque essas carteiras estavam no celular, cara. Não sei se for alguma coisa, porque o que eu fico fazendo é ficar no Instagram, ver um vídeo, tipo assim, de brincadeira, ver o sósia do Neymar zoando lá, ver, sei lá, cara, qualquer idiotice, assim. Mas, assim, essas carteiras tem que ter alguma movimentação nela para. Valeu! Muito bom! Com quem você tá falando? Tô falando com o Lucas. Fala, Lucas, tranquilo, cara. Quem tá falando é Vinícius Velasco do Cozinha On Chain. O Biel tá participando aqui com a gente. E você caiu no quadro aqui, vai ligar pra quem? Não, meu, vai tomar no cu. Ô, Lucas, te convido a vir participar aqui do Cozinha On Chain com a gente, tá bom? Você vai gostar bastante. Valeu. Foi muito Obrigado. bom. Obrigado pela participação. Fala com ele aqui. Eu tô passando mal. Depois eu vou te dar um beijinho aí. Vou ver meu vídeo aqui. Olha o videozinho. Nossa, Aí ele tá aí. chorando, velho. Então, tá, cadê a câmera? Cadê a câmera? Mostrar ele. Deixa eu ver a câmera. Calma aí, mostrar você da câmera aqui. Aparece aí, ó. Vou trabalhar aqui, velho. Tô tremendo. Caramba, tu acreditou mesmo que ia Ah, dar o uma Lucas. dessa, pô? Acreditou mesmo, Lucas? Eu fiquei. Como é possível? Ele não interagiu em lugar nenhum. Pô, só se alguém pegou o celular dele e fez as transações. Só que o pior é o seguinte: se ele é desenvolvedor e foi invadido, eu tô fudido. A gente tá aqui fazendo. Pra ele, imagina pra mim. A gente tá fazendo aqui uma receita aqui de Beirute aqui, estamos até a caráter. E o programa vai ao ar em breve. Quero você aqui, hein? Valeu, aqui. Tamo junto, meu irmão. Foi mal. Mano, foi muito bom, muito velho. bom, muito bom. Cara, você saiu bem. Me dá um pratinho aqui que o ovo já tá fritinho. Você gosta de gema mole ou gema dura? Ai, Lá lá ele. Mas você prefere? Ah, pode ser... Molinho assim? Molinho assim, pode ser. Não, me dá outro prato aí. Ah, não, vamos pegando, já vamos montando, né? Ó, pior que eu liguei pra ele ainda na hora, aí ele mandou assim pra mim, tá morrendo? Eu falei, atende, urgente. Aí na hora ele atendeu. Ele já ia dar desculpa assim, tô tomando banho. Só que como eu falei que era urgente... Lucas, grande abraço, obrigado pela participação, hein? Se não infartou agora, não infarta mais. Coração tá bom. Mas legal, tá vendo? Cara, amigo é isso, né? Um amigo de verdade, cara, ele se preocupa com o problema não só dele, como dos amigos dele também, né? Ele tem empatia, eu achei legal. Pô, parabéns pela atitude, Lucas. E o Lucas é um cara bacana, cara, que ele ajudou muita gente no mercado. O Lucas, ele é dono da agência Polycrypto. Eu conheço ele, pô, a gente sempre se vê nos eventos da Binance. Fomos pro The Weekend lá no Rio, nos encontramos lá na Urca, no Match Day da Binance também. Foi bem legal, cara. E agora, Bielzão, tem mais um quadro aqui que é o mais polêmico da noite. É o quadro Põe na Panela ou Deixa de Fora. Cara, esse quadro aqui funciona da seguinte forma. Ali nós temos 5 cartas, nessas 5 cartas nós temos nome de projetos, pessoas ou celebridades, no qual, se fizer sentido para você, a pessoa de valor, você vai pôr na sua panela. Se não for nada que preste para você, você deixa de fora. Fechou? Então a gente vai começar esse quadro já que a gente vai começar a montar agora o Beirute. Nós vamos colocar a carne, tá? Ó, bastante carne, que tem que ter carne. Beirute tem que ter carne. Prato não recomendado para vegetarianos. Exatamente. Ó, depois da carne, nós vamos vir com Ovinho. o ovo. Lembrando que esse ovo quem fritou foi ele, hein? Tá? Agora, vamos fazer o quê? Deixa eu desligar aqui primeiro. Vamos vir... Calma aí. Deixa só o cheirada derretida, a gente continua aqui na montagem, tá? Enquanto isso, escolhe uma carta. De 1 a 5. 3. 3, peraí. Vamos na do meio primeiro. 3. Eu escolhi a carta número 3, é o famoso Larry Fink, da BlackRock. Você põe na panela ou deixa de fora. Epa, vamos pegar a nossa panela. Aqui, ó. Bom, vamos lá. Se a gente parar para analisar, BlackRock é um grande império, cara. Então, Justo. eu falei uma vez numa live, cara, que tinha muitos influencers que estavam falando que o Bitcoin ele ia bater 12 mil, 13 mil dólares no último bear market, que uma tal de BlackRock queria investir no Bitcoin.
Aí eu falei Uma assim, tal de BlackRock. eu falei, pô, essa tal de BlackRock quer investir no Bitcoin? Então por que eu vou seguir influência? Eu falei, o Bitcoin ele vai bater a máxima histórica, vai bater mais 100 mil, então eu coloco na panela. Muito bem. O cara ele foi diferencial no mercado, ele, hein? Escolhe mais uma. 1, 2, 4 ou 5. 5. Pega 5. Os caras estão tudo virados pra trás. Ele escolheu a carta número 5. Aí não. Carta número 5 é o projeto cripto chamado Solana. Você põe na panela e deixa de fora e o porquê? Cara, eu tenho uma relação um pouco Amiga. complicada com a Solana, né? Porque, cara, eu já tive 5 mil Solana na carteira e eu tive que vender para tampar um prejuízo ali da Terra Luna na época. Mas a Solana, ela é uma grande moeda. Eu enxergo ela com bons olhos. Apesar de ter algumas plataformas que não estão no controle da Solana, né? Mas Sim. o que eles têm feito é muito bom pro mercado. Então, Boa. pra panela. Mais uma. Vai a 1, 2 ou 4? 4. 4. Carta número 4 que ele escolheu. Número 4. ZTF de Bitcoin. Vai pra panela ou deixa de fora? E o porquê? Com certeza vai pra panela. Porque isso aqui, cara, isso aqui muitas pessoas pensam assim, pô, mas o investidor grande entrou pro mercado, os caras que já manipulam o mercado. Só que, cara, o mercado antes não era manipulado, né? Não tinha manipulação, né? A gente vivia num faz de conta aqui, era só unicórnios pra tudo quanto é lado, Alice né? no País das E aí Maravilhas. os caras colocam a culpa nesses caras que é bem saber assim, jogar né? o game. Boa, Vai boa. pra panela. Antes de você escolher as outras duas cartas, vamos colocar o cheddar aqui já? Que o cheddar já tá bem cremoso, ó. Tá vendo como ficou nosso creme de cheddar? Bem Nossa, amarelinho ficou mesmo, bonito, ó. hein? Agora, vou fazer o quê? Eu vou pegar esse cheddar, calma aí. Deixa eu seguir na pontinha. Vou pegar com a concha aqui, ó. Agora quem tá em casa morde até o celular, ó. Ó, confirmou. Confirmou. Caramba, a É isso que eu vontade falo. da galera de comer Até a o concha. ali, ó. lanche chegou. Derrubar a espátula ali, hein? Ó, bastante cheddar. Você falou que gosta de cheddar, né? Vai ser uma explosão de Tá. sabores. Agora nós vamos colocar a salada. Vamos pegar ali o alface. Uhum. Já tá lavado já, tá? Tá bonitinho já. Opa. O Quase caiu alfacezinho. aqui. Pega mais uma folha, porque a gente tem que comer salada, né? Como diz o nutricionista. Fica saudável, né? também. Tomate. Tá aqui o bom, tomatezinho. Tem Ó. alguma coisinha verde aqui, já dá pra dizer Ó. assim, ó, tem uma salada, entendeu? Tomatezinho. Mas tem uma salada de carne por baixo também. Ó. Salada de carne. Está pronto o nosso Beirute. Beirute pronto, mas antes de a gente experimentar essa beldade aqui, vamos tomar uma Coca-Cola? Bora. Cara, tem que ter uma Coca-Cola. Pega no que ter. freezer que deve ter congelado, virado sorvete, né? Será? Nossa, deixou no freezer? Ainda não. Ah, não, ainda não. Você é louco. Os copinhos. Cara, essa coca trincando. Isso Cara, aqui ficou olha isso. combinação perfeita, pô. Não, cara, o que que não combina com Coca-Cola? Só falta Coca-Cola patrocinar a gente, né, cara? Porque todo episódio aqui tem que ter Coca-Cola. E é zero, porque senão Não, tem que ser zero. vira uma bombinha de caloria aqui, ó. Tem que ser zero. Cuidado. Aqui, vamos montar. Enquanto isso, Bielzão, escolhe a próxima carta aí. 1 ou a 2? Agora vai a 1. Vai a 1? Pega um aí, por favor. Calma aí que eu vou Cortar pegar. algum desses ingredientes aqui. Ainda não. A carta número 1. Daqui pra mim? Isso aqui vai gostar, hein? Carta número 1. Biel escolheu a 1, ele escolheu a empresa OpenAI. Vai pra panela ou deixa de fora e o porquê? Vamos lá. Cara, se eu parar para analisar, uma das coisas que eu mais utilizei nos últimos 2 anos, cara, foi o ChatGPT, cara. Todo mundo. Por que não? Cara, hoje em dia o ChatGPT tá na vida de todo mundo. Quem não? Porque muitas das pessoas falam assim, pô, a IA. Só que quando a gente fala IA, todo mundo lembra o quê? ChatGPT. E se você é lembrado, quando fala assim da tecnologia, você já é lembrado como o símbolo dessa tecnologia, então você fez sucesso pra caramba. Foi o pioneiro. Deu certo. Vai pra dentro da Cara, panela. e se quem não sabe, o programa é roteirizado praticamente pelo meu braço direito, o ChatGPT. Cara, é sensacional. A ideia de Ó, quadros. brabo, tá vendo? É quadro. Sobrou a carta número 2. Carta número 2. Eita, uma carta polêmica. Então essa vai ficar para daqui a pouco. Vamos partir nosso Bora. Beirute? Tintim de lanche. Muito bom.
Explosão de sabores? Cara, só que é uma bomba calórica. Mas você como desse Tem não fica muito com cheiro. fome mais, né? Não. Ó, Vou até dar outra mordida aqui, ó. não. À vontade. A massa. Cara, ficou absurdo isso aqui. Tá na barba. A barba. Cara, ficou bom, hein? Meu amigo, Muito bom. aqui é exagero. Assim, é bem calórico, mas aqui no Cozinhão Chen, cara, a gente não esquenta muito caloria não, o negócio é não ficar com fome. Uma coquinha agora, pra gente revelar a carta mais polêmica da noite. Carta número 2. Eita. Talvez isso pode gerar bons cortes, porque, igual eu falei, o pessoal gosta de polêmica. Saúde. Saúde. Então vamos lá. A galera tá esperando, não tem propaganda, tá? Não vou enrolar muito. Carta número 2. Você quer que eu te mostre primeiro ou mostre primeiro pra eles? Vou mostrar primeiro pra eles. Estou preparado. Tem certeza? Nasci preparado pra polêmica. Tá preparado mesmo. Tem certeza? Os últimos foi tudo assim. Bora. Carta número 2 é um personagem polêmico, um personagem que chegou com tudo, tá? E teve até, se não falha a memória, algum projeto sobre esse personagem. Então vou mostrar pra vocês. Personagem número 2, nós temos o Tum 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 Sahu. Nossa! Vai pra panela ou deixa de fora? Cara, tinha que ter um tralaleiro tralalá aqui também. Bombardeiro crocodilo. Bombardeiro crocodilo. Pô, com certeza, pô. Sou descendente de italiano. Você é louco, os memes italianos são os Não. melhores hoje em dia. Então, tum sahur tem que ir pra panela. Vai pra panela. Com certeza, ó. Pô, no coração. E ó, como é que fala? O quê? Tum 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 Sahu? Exatamente. Só que tem mais uns tuns aí. Tudurr. Biel, cara, quero agradecer muito sua participação. Cara, sensacional você compartilhar com a gente sua história, sua experiência, sua vivência no mercado. Mas antes de você ir embora, eu preciso de mais 2 favores seus, tá? O primeiro deles, você vai deixar uma palavrinha aqui pra galera, para nossos inscritos, nossos seguidores, e também deixar suas redes sociais pra galera te seguir. Assim que você terminar isso, eu te peço outro favor. Vai lá, palco é seu, fica à vontade, venda seu peixe. Enquanto isso, eu vou saboreando aqui. Galera, chegamos ao final desse capítulo incrível, né? Queria agradecer a todos pela audiência. Queria agradecer ao meu amigo Vinícius, que é sensacional. Meu querido Gustavo, parabéns. Então, pessoal, o que fica a dica é o seguinte: conhecimento nunca é demais. Você pode ter 1 milhão na conta, você pode ter 100 milhões na conta. Conhecimento é o que vai fazer você decolar. Então, estude, se empenhe, se dedique, que você vai alcançar seus objetivos. Para quem não me conhece, sou o Gabriel, Not Found BL, como alguns conhecem no mercado. Sigam nas minhas redes sociais, @NotFoundBL. Vini vai deixar aqui na descrição. Tamo junto, galera. Espero ver vocês novamente. Mas não vai agora não. Quero que você desafie 2 pessoas que você quer ver aqui no Cozinhão Chen. 2? É. Pode ser 3? Pode. Tem Vai lá. 3 que eu sei que viriam. Primeiro, esse cara... Depende, né? Talvez ele pode estar morto agora, né? Porque a gente acabou de passar um trote pra ele aqui. Então, o primeiro é o Lucas, né? Lucas Policripto. Grande Lucas. Nosso amigo Guilherme, Mr. Pré-Sale. E o Robson, cara. Robson da Vulpify. Opa! É um que viria com certeza aqui. E também traria um pouquinho da experiência de Dubai. já Com que ele foi certeza. comigo pra lá. Ele foi com você, vocês foram juntos pra Dubai, show de bola. Então, os 3 estão desafiados. Quero vocês aqui no Cozinhão Chen. Quero ver se vocês sabem tanto de cozinha como de mercado. Valeu? Gente, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueça de seguir o Cozinhão Chen nas redes sociais. Inclusive tá aqui na descrição. E também dá aquela moral, né? Dá aquele like, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Obrigado, fui!